Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Shabbat Shirah, continuação de Parashat Beshalach, e já que vamos falar sobre Shabbat Shirah, vamos começar falando sobre Shabbat. Nós sabemos que o Adão e Havá, eles foram criados na sexta-feira. No primeiro dia, Deus criou a luz. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E essa luz que Deus criou no primeiro dia era uma luz muito melhor do que o sol, a lua e as estrelas. Era uma luz que dava para ver o mundo de ponta a ponta. Você olha para baixo, se foca, você vê o que tem no Japão, num jardim oriental, numa cerejeira, você conta quantas cerejas tem. Era uma luz que a gente não tem como imaginar que tipo de luz é essa. Hoje descobrimos raio-x e ultravioleta e um monte de luzes, mas aquela luz era uma coisa especial. A gente sabe hoje que dá para ver através de uma pessoa por meio do raio-x, dá para enxergar de noite por meio do ultravioleta, mas aquela luz dava para ver coisas materialmente falando. Era uma luz material, uma criação material. E na hora que a Havá, ela comeu a fruta proibida, que não era maçã. A fruta proibida, tem uma discussão na Gemara, tem uma opinião que diz que era o trigo, que ele era do tamanho de um coqueiro. Tem uma opinião que diz que era uva, mas não era maçã. Maçã é coisa da Europa, e é coisa do cristianismo, não tem nada a ver com a gente. E quando a Havá e a Eva e o Adão, eles comeram a fruta proibida, a Havá, por causa que ela deu a fruta, ela comeu primeiro, ela deu a fruta para Adão, ela tirou a luz do mundo. Essa luz do primeiro dia, Hashem já guardou essa luz para os tzadikim que vão vir no futuro. Ou seja, essa luz foi guardada para depois da ressurreição dos mortos. Por que Deus teve que tirar a luz do mundo? Porque a Havá causou para Deus tirar a luz do mundo, porque a partir da hora que ela comeu a fruta proibida e deu para o homem, ela trouxe o Yetzirará para o mundo, ela trouxe uma má inclinação para o mundo, e a partir de agora iriam ter pessoas que fossem assassinar, roubar, e para eles seria mais fácil assassinar alguém ou roubar alguém enxergando quanto dinheiro essa pessoa tem no bolso e onde ele está, entende? Ou seja, se tivesse aquela luz do primeiro dia, qualquer ladrão poderia saber quanto você tem na carteira e poderia saber se vale a pena te assaltar também. Tem o lado bom da coisa. Mas Deus foi obrigado a tirar essa luz do mundo por causa da Havá, para que os Neshoim, as pessoas ruins, não usassem essa luz para o mal. Então a Havá tirou a luz do mundo, depois entrou o Shabbat. Nossos sábios, eles decretaram um mandamento de acender velas para Shabbat. Nós sabemos que todos os mandamentos que tem um tempo determinado, as mulheres são isentas. Mas quando o mandamento é como o Shabbat, que ele é faça e não faça, as mulheres são obrigadas. Agora, as velas de Shabbat são uma mitzvah de Rabanan. Como nossos sábios instituíram essas velas de Shabbat? Eles pegaram um versículo que está falando sobre o Shabbat, que o profeta diz: Bekarata le Shabbat oneg. Bekarata le Shabbat oneg, quer dizer, você vai ter que chamar o Shabbat de um prazer. E a continuação desse versículo é Lechbod Hashem Mechubad, e honra a Deus honrado.
Então, nossos sábios determinaram como a gente vai saber o que é um prazer, o que a Torá chama de um prazer. Aí eles pegaram, em outro lugar da Torá está escrito Beinitim et nafshotechem lo tochlu velo tishtu. Sobre Yom Kippur está escrito: vocês vão afligir a sua alma, vocês não vão comer, vocês não vão beber, no Yom Kippur, um dia por ano. E na hora que eles viram isso, que em relação a Yom Kippur está escrito: você vai se afligir por meio de não comer e não beber. Então quer dizer que o contrário disso, o contrário de aflição é o prazer. Então o prazer é comer e beber. E se a pessoa vai estar no escuro, e imagina uma mulher levando um prato de sopa no escuro, e ela tropeça em algum lugar, e imagina a briga que vai sair, que ela vai culpar o marido e vai saber o que pode acontecer. Então nossos sábios determinaram que prazer no Shabbat a gente vai ter que comer, beber, e antes de tudo a gente vamos ter que enxergar o que nós estamos comendo e bebendo. E por causa disso, eles determinaram essa mitzvah de Rabanan de acender as velas do Shabbat. É um mandamento parve, quer dizer, tanto para homens quanto para mulheres. Se a mulher está em casa, ela tem que acender as velas do Shabbat. Por causa que a Havá foi ela que tirou a luz do mundo, então ela vai trazer a luz de volta para o mundo. E por meio do mandamento divino que a gente fala, por meio de cumprir o mandamento divino, a gente está trazendo essa luz divina de volta para o mundo, mesmo que a gente só vai ver ela mais futuramente. A gente está trazendo mais do que isso, até a gente está trazendo a revelação que envolve todos os mundos, para dentro de todos os mundos, o Sovev pro Memale. Então a mulher que ela foi ela que tirou a luz do mundo, então ela recai sobre ela trazer de volta a luz para o mundo. Por isso as mulheres têm que acender as velas de Shabbat. Só se a mulher não está em casa, aí o homem acende. Mas tem que acender de qualquer jeito. E quando se fala de velas de Shabbat, essas velas elas têm um horário, porque tem uma proibição no Shabbat de acender fogo. Todos os trabalhos de Shabbat, eles são concluídos da palavra Velot Tasu Kol Melachá. Vocês não vão fazer todo o trabalho. No hebraico tem uma palavra Avodah, que é trabalho, tem uma palavra Melachá, que também é trabalho. E no Mishkan, quando foi construído o Mishkan, o tabernáculo, ele foi construído por meio de 39 trabalhos. Então nossos sábios falaram, sendo que aqui está escrito, você não vai fazer nenhum trabalho, e lá está escrito 39 trabalhos, que por meio deles foi feito o Mishkan. Daqui nossos sábios deduzem que esses 39 trabalhos são proibidos no Shabbat, e o que não faz, o que não é derivado desses 39 trabalhos é permitido fazer no Shabbat. Mas só tem um trabalho mesmo que ele está explicitamente escrito, que é acender fogo. Isso está escrito: Lotevaru esh bechol moshavotechem beyom hashabat. Vocês não vão acender fogo em todos os seus lugares, todos os lugares onde vocês moram, no dia do Shabat. Então imagina se a mulher ela acende, o Shabat ele começa, está escrito aí Erev veiboker yom echad. Foi a noite, foi o dia do primeiro dia. E até que chegou no Shabat também, foi a noite, foi o dia. O dia no judaísmo começa com o pôr do sol. Imagina se a mulher depois do pôr do sol ela acende as velas de Shabat. Não só que ela não está fazendo mitzvah, mas ela
tá profanando o Shabat. Então, não pode acender fogo no Shabat. Ela acha que está fazendo uma mitzvah e está fazendo o contrário. Está fazendo uma averá, uma transgressão. Então, por causa disso, a gente costumou que as mulheres elas acendem as velas pelo menos 18 minutos antes do Shabat, porque aí ela tem tempo de se programar, tipo pegar a caixinha de pós para acender. Quer dizer, ela tem esses 18 minutos até o pôr do sol. Então a gente já, quando dá 18 minutos antes do Shabat, a gente já vai acender as velas. O Rebbe de Lubavitch, ele pediu para as meninas também, a partir de 3 anos de idade, para acenderem a vela de Shabat também, uma vela. A mulher acende as velas de acordo com a quantidade de pessoas da família. Então, uma para ela, uma para o marido, uma para a filha, uma para o filho. Assim, de acordo com a quantidade de pessoas da família, ela acende uma vela por cada um. Mas, se tiver numa situação que só tem uma vela, então acende uma só, já cumpre a mitzvah também. Se você está viajando e esqueceu as velas, você conseguiu uma vela, então acende, não tem problema. Se ela, no Shabat, ela, Deus me livre, esqueceu de propósito, se ela ficou brava, ficou emburrada, não sei, brigou por algum motivo, e nada justifica, claro, a gente não tem que misturar Shalom Bait com religião. Não tem que misturar assuntos pessoais com religião, com Deus. Então, se a mulher brigou com o marido, brigou com a criança, e está empurrada, está brava, ela não tem que descontar em Deus. Ela não tem que ficar brava com Deus. Primeiro que não tem que ficar brava em nenhuma circunstância. Mas se ela já tem um problema, não sei, o marido brigou com ela, não vai descontar isso em Deus. Está escrito na Parashá, isso em relação à nossa Parashá, que o faraó, na hora que aconteceu a praga dos primogênitos, à meia-noite, o filho dele morreu, ele na hora pegou lá os soldados que guardavam ele e foi para a casa de cada um dos conselheiros que aconselharam ele a não deixar o povo de Israel sair. Foi lá, matou cada um. Então, porque diz o Zohar que é como um cachorro, que na hora que o cachorro leva uma paulada do dono, ele morde outro cachorro, ele vai descontar no outro cachorro. Então, Deus me livre, se a pessoa não deve ser assim, a gente não deve ser um cachorro, e quanto mais uma cadela. Então, se aconteceu pra gente alguma coisa, não sei se o marido brigou com a mulher, ela não tem que descontar em Deus. Mas vamos dizer que aconteceu um caso que Deus me livre, ela de propósito não quis acender a vela de Shabat. Depois disso, cada vez ela tem que acender uma vela a mais. Ou seja, ela acendia 2 velas. Um dia, ela fez de pirraça, ela brigou com o marido de pirraça, ela não acendeu as velas, então a partir de agora, todo Shabat ela acende 3. Mas que isso nunca aconteça para ninguém, e Deus me livre, foi só um exemplo. Só que nunca ninguém esteja nessa situação, Deus me livre. Então, continuação. A Havá, então, ela tirou a luz do mundo. Então a mulher, para consertar, está trazendo a luz para o mundo por meio das velas de Shabat, por meio da luz de Mitzvah. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore proibida, ela tinha uma sincronização espiritual com a Klipat Noga, naquelas horas da sexta-feira, a partir da hora que o homem foi criado, até a entrada do Shabat. Então no Shabat ela já não perderia essa sincronização. Mas sendo que aquela transgressão foi feita na hora que existia aquela sincronização, então misturou o bem e o mal no mundo, entrou uma má inclinação para o ser humano. As nossas, o Abraham e Sará, eles eram a reencarnação do Adão e a Havá. E Abraham, ele tinha um nível Nefesh da alma do Adão Arishon, depois o nível Ruach foi para Yitzhak, o nível Neshama foi para Yaakov, mas a Sará era a reencarnação da Havá,
Depois disso, pula para a mãe do Shmuel Hanavi, para Haná. Então, a Sará, o Abraham e Sara, eles fizeram começaram a fazer o Tikkun do Etz Hadat. Então, Abraham, ele plantou uma árvore que vinham os hóspedes, ele usava aquela árvore para mitzvah, para fazer sombra para os hóspedes. Dava para os hóspedes comida e bebida e pedia para eles darem uma bênção para Deus, rezar só para Deus, não rezar mais para idolatria. A Sara, ela tinha a bênção na vela, ela era a reencarnação da Chava, da Eva. Então, a Sara trouxe a luz de volta para o mundo, ela acendia a vela na véspera de Shabbat, sendo que nossos patriarcas, eles cumpriam toda a Torá antes da Torá ser dada. Ela acendia as velas na sexta-feira, e a vela da Sará ficava acesa a semana inteira, por milagre. E a Sara, ela fazia um pão, ela tinha brachá na massa. O que ela tinha brachá na massa? Não era que o pão dela não estragava, ou que ela colocava algum conservante, ou colocava lá azeite e sal, não colocava nada. O pão original, até a época da Gemara, é farinha e água. Eu já vi os árabes fazendo pão, eles fazem na hora, tipo, moem o trigo na hora. Isso lá em Israel, né? Aqui no Brasil deve ser tudo automático. Lá eles moem o trigo na hora e mistura a farinha com a água e joga na parede do forno, sai uma pita. Por isso que nossos sábios, eles determinaram que tem que colocar o pão no sal antes de falar a brachá, para dar um gosto para o pão, porque senão a halá não teria gosto. A gente que acha que nós judeus europeus, a gente coloca açúcar na halá e uva passa e o que você quiser você coloca dentro, porque para Ashkenazi, para judeu europeu, você fala motzi lechem min haaretz, você fala brachá do pão, mesmo que é um pão doce. Os faradim, o judeu árabe, ele não pode falar a motzi para um pão doce, porque pão doce para eles já é bolo. Então ele falaria mezonot. Então para os judeus faradim, a halá não pode ser doce, mas para a gente pode. Aí o que acontece na prática a Sara não colocava nada na halá, não colocava óleo, não colocava azeite, e não é que a halá se conservava. Ela não tinha ideia de quantos hóspedes iriam aparecer a semana inteira, e ela fazia halot, e as halot dela davam para todos os hóspedes. Imagina que o marido dela, Abraham, trazia hóspedes assim, ficava na porta da tenda procurando pessoas que estão passando no deserto, e uma pessoa que está andando no deserto, com certeza ele está com muita fome, e mesmo assim nunca acabava o pão dela. Ela tinha brachá na massa, quer dizer assim, a massa crescia como de acordo com a quantidade de hóspedes que iria chegar naquela semana. Então o fato que ela tinha brachá com a halá, que a halá durava a semana inteira, não era que a halá tinha conservante e não estragava, que durava, que dava para todos os hóspedes, para o fato de não estragar também. Mas aí tá bom, aí você pode falar que no deserto é muito quente e não tem a umidade que tem na Rondônia, e é claro que eu imagino que na Rondônia o pão deve estragar fácil, porque deve ter muita umidade no ar, mas no deserto não tem, então o máximo o pão vai secar. E então na prática, assim, porque eu falei Rondônia, já me pediram para não falar os nomes das pessoas que fizeram as perguntas, para não discriminar quem não fez a pergunta, mas essa pergunta da halá foi feita pela Adassa de Porto Velho. Não consegui me segurar. Então, muito obrigado, Adassa, pela sua pergunta. Mas a próxima vez eu não falo quem perguntou. Tá bom, tenho que me comportar. E voltando para Sara. Então a Sara tinha bênção na vela, tinha bênção na chala, e a chala era feita de farinha de trigo, porque é o conserto da fruta proibida. A vela é porque a mulher tirou a luz do mundo, a chala
é para consertar a fruta proibida, que de acordo com uma opinião era um trigo do tamanho de um coqueiro, de acordo com outra opinião era uva. Então por isso a gente faz o kiddush com uva e o hamotzi com as halot no Shabbat. E tudo isso é feito na véspera de Shabbat, porque sexta-feira à noite que a gente faz o kiddush com o vinho e o hamotzi com as halot, porque o homem e a mulher eles foram criados na sexta-feira e essa fruta proibida seria permitida no Shabbat. Então no Shabbat a gente faz o conserto da fruta proibida. E agora, já que estamos falando de Shabbat Shirah, e já que falamos da Hadassah, e vamos falar também, o marido da Hadassah, ele fez uma pergunta sobre ouvir música no meio da reza. Vamos aproveitar aqui, entre parênteses, o Shabbat é Shabbat Shirah. Moshe Rabbeinu, ele, quando ele saiu do Egito, a Miriam já levou um tambor e organizou todas as mulheres e cantaram em agradecimento a Deus pelo grande milagre que aconteceu deles terem saído do Egito, do mar ter se fechado sobre os egípcios. A gente sabe que eles entraram no mesmo lado que eles entraram, no mesmo lado eles saíram. Se você pega a distância entre o Egito e a península do Sinai, não tem como em uma noite mulheres e crianças irem andando até lá, do Egito para a península do Sinai. Então o mar não atravessou de um lado para o outro. Imagina quantas mulheres e crianças poderiam andar em uma noite, que eram 12 horas, vamos dizer assim. Essa distância em quilômetros foi o que eles andaram. O mar, quando você vai entrando dentro, ele é como uma montanha, ele vai descendo para baixo. Então com certeza eles não chegaram nesse lugar que o mar vai descendo para baixo. Quer dizer, a abertura do Mar Vermelho foi próximo à praia. Eles estavam acampados na praia, o mar se abriu do lado de cada tribo, e se abriu em forma de túneis, e isso que está escrito que Deus trouxe um vento quente e forte do leste. Se você vê como os desenhistas fizeram lá o desenho da abertura do Mar Vermelho, que o vento está soprando no meio e as pessoas passando, tem que decidir ou o vento está soprando ou as pessoas estão passando, porque se está soprando lá um vento tão forte que por causa desse vento o mar está aberto, qualquer pessoa que vai tentar entrar nesse lugar vai voar para o outro lado. Quer dizer, não tem como entrar num lugar desses que está soprando vento. Se o mar estivesse aberto por causa do vento, qualquer pessoa iria voar para longe. Então quer dizer que Deus fez aquele vento com uma única intenção, de o faraó ver o mar se abrindo e acreditar que o mar está se abrindo por causa do vento e não por causa que Deus está fazendo um milagre, senão ele teria medo de entrar. Então Deus fez na hora, ao mesmo tempo, um vento forte e quente, e ao mesmo tempo abriu o mar por milagre, sem ter nada a ver com o vento, senão as pessoas voariam, e abriu em forma de túneis. Então cada pessoa, ele estava acampado do lado da praia, então as tribos estavam acampadas, cada tribo separadamente. O mar se abriu como um túnel do lado de cada tribo, as pessoas entraram e andaram uma noite, mulheres e crianças devagarzinho. E o Midrash conta que Hashem fez um milagre nessa hora, que as paredes do mar viraram uma floresta cheia de árvores com frutas, e as crianças colhiam as frutas e comiam. E o Maral de Praga, ele reunia todas as crianças no Shabbat, contava essa história. Tinham mais detalhes assim,
já que a gente está falando sobre Shabbat Shirah, primeiro vamos voltar para não escorregar muito fora do assunto, voltar para o cântico de Miriam. Depois que saíram do mar e viram que o mar tinha se fechado sobre os egípcios e que os judeus já estavam livres totalmente desse filme de terror que era o exílio no Egito, depois disso a Miriam, que já tinha levado um tambor com ela, um tov, a gente não teve acompanhamento dos instrumentos musicais, tentam dizer que é aquele tipo de tambor com chocalho. Então a Miriam tinha levado um tambor, ela já tinha planejado fazer essa shirah, fazer esse cântico em agradecimento à redenção, à Geulah. E só que nossos patriarcas, eles cumpriam toda a Torá antes dela ser dada. Como pode ser então que a Miriam, ela organizou a maior canto de mulheres lá no deserto, que isso deve ter sido ouvido a quilômetros? Diz o Rav Menachem Azaria Mepano, que era um grande cabalista que viveu na Itália centenas de anos atrás, ele explica isso da seguinte maneira, que quando as pessoas estavam focadas num assunto religioso, todo mundo estava cantando, estava agradecendo a Deus, aí o Yetzer Hara não entra. O Yetzer Hara nessa hora não se mistura. Então não tem problema da mulher cantar, agradecer a Deus, fazer um cântico na beira do Mar Vermelho. Miriam, que era profetisa, com todas as mulheres, porque os homens que iriam ouvir elas cantando não iriam ter maus pensamentos. Não é como uma mulher que está cantando meu amor, minha vida, te amo e quero não sei o que com você, e aí pode trazer para o homem maus pensamentos, porque dizem nossos sábios que a voz da mulher é como se fosse uma parte coberta da mulher. Então a gente não pode ouvir uma mulher cantando. Uma mulher pode ouvir um homem cantando, que ela não desperta nela o Yetzer Hara, o organismo dela funciona de outra maneira. Mas o homem que ouve a mulher cantando, ele fica todo apaixonado. Por isso que as vendedoras de CDs, de músicas de amor, elas ganham muito dinheiro. Então, se não deixasse lá os homens loucos, eles não comprariam os CDs. Então, existe isso. É claro que antigamente isso devia ser muito mais forte, que a gente vê até nas poesias de Camões, que os marinheiros portugueses pulavam na água e morriam afogados porque eles ouviam o cântico das sereias. O canto das sereias, eles ficavam apaixonados e pulavam na água e iam procurar as sereias. Então antigamente isso devia ser muito mais forte, mas não quer dizer que não existe hoje. E na Gemara, o Shmuel na Gemara, ele fala isso, Kol Baisha Irba, a voz da mulher é como se fosse o lado coberto, e mesmo que a própria Gemara não proíbe ouvir mulheres cantando, não tem lá um decreto dos sábios da Mishnah que é proibido ouvir as mulheres cantando. Tem essa referência do Shmuel, tem outra referência também, mas a proibição ela surge só muito tempo depois, com os Pesach Marishanim, os legisladores que vieram centenas de anos depois da Gemara, que eles pegaram essa Gemara para proibir a gente de ir para um show de uma mulher cantando. Agora vamos ver, então, uma mulher cantando a gente não pode ouvir, mas vamos para a pergunta do Yesha, do marido da Adassa. Não consegui me controlar de novo. Então, mas depois só vou falar que alguém perguntou, mas nem vou falar que alguém perguntou, vou falar, olha, sobre esse assunto, e você escreve no comentário embaixo que foi você que perguntou, e já foi resolvido. O comentário estava travado, a gente não entende muito do aplicativo, mas pedi já para o meu diretor administrativo, Reb Israel Meir, que está cuidando agora de todos os assuntos
mais complicados da ONG, para ele consertar esse aplicativo, e ele foi lá, liberou. Podemos colocar comentários. Agora eu quero que todo mundo que está me ouvindo, que tem alguma dúvida, já coloca no comentário. Se está com uma dúvida em relação a essa aula, escreve lá no comentário. O Israel Meir vai ler, vai me repassar, e aí a gente responde as perguntas também. Voltando, então, já que estávamos falando do assunto da Shirah. Então, Moshe e o povo de Israel, então eles falaram um cântico, uma Shirah. Essa Shirah entra no nosso Sidur, e a gente sabe que eles tocaram, e o que eles falaram entra no nosso Sidur, quer dizer, é a nossa reza do dia a dia, até de Shabbat. Então, quer dizer, você pode rezar, não só que você pode rezar cantando, você pode rezar ouvindo música também. Só que, porque a gente não reza ouvindo música? Porque de uma maneira geral, as pessoas eles perdem a concentração quando eles estão ouvindo música. Então, por exemplo, vamos dizer, a pessoa, não sei como se fala no português claro, assim, você entra numa sinagoga, vamos dizer, você leva lá o seu tape, você coloca um CD, você fala, agora eu vou rezar, eu quero ouvir música para me animar, quero rezar animado. Aí você vai estar se animando, mas você vai estar atrapalhando as outras pessoas. Então isso seria... Por isso, 10 judeus rezam juntos numa sinagoga, a sinagoga não tem fundo musical. E nem precisa dizer no Shabbat, que é por motivos que não pode tocar instrumento musical no Shabbat, mas até no meio da semana a gente também não poderia tocar uma música na sinagoga para não atrapalhar as pessoas. Agora, se você está rezando em casa, por qualquer motivo que seja, se na sua cidade ainda não tem sinagoga ou qualquer coisa assim, aí o que a gente pode te recomendar? Se você, ouvindo música, você se concentra melhor, é claro que é permitido. O problema da música é só não atrapalhar outras pessoas que também estão rezando, que talvez não é todo mundo que gosta daquela música. Ou seja, a música não é proibida por motivos de idolatria, tipo, a gente não diz que, olha, por causa que os evangélicos eles fazem lá, eles tocam na reza, então a gente não vai poder tocar na reza para não parecer que a gente está fazendo idolatria. Não é esse o motivo. O motivo simplesmente de concentração. Se você se concentra melhor ouvindo música, então essa é a sua natureza. Então ouça música. Tipo, dizem que até numa situação nós temos assim alguns dias por ano que não podemos ouvir música por causa de motivos de luto, que é entre Pesach e Shavuot, que tem o Spirat Omer. Dizem os rabinos de Israel que muita gente que está dirigindo, se não tem a música no carro, ele adormece, e é perigo de vida. Então que é permitido até ouvir música no carro, no Spirat Omer, para não adormecer no meio do caminho. Então, se você tem um problema de tristeza, ou não sei, você vai adormecer no meio da reza, se você não ouve música, aí é claro que não tem problema. Ou seja, o problema não é idolatria, o negócio da música é só desconcentração. Se você se concentra melhor assim, então reza ouvindo música, não tem problema. O Shmona Esrei, é claro, quando a gente fala sobre reza da Amidah, ela tem uma regra à parte. Ela não é o cântico do Mar Vermelho. A reza da Amidah já, ela tem as leis dela, então é claro que a gente não vai ouvir música no meio da Amidah, do Shmona Esrei. Mas se estiver tocando lá o rádio do vizinho
e você está rezando, você não precisa deixar de rezar por causa disso. Muito pelo contrário, aí você se esforça mais para não ficar ouvindo. Continuação. Estamos assim, falando sobre esse assunto de Shabbat Shirah, o costume de dar comidinha para os passarinhos no Shabbat Shirah. Pela halachá, você é obrigado a dar comida para um animal que é seu. Só o cachorro que sai dessa regra, sendo que o cachorro sofre muito por falta de comida, ele tem uma regra à parte. Para cachorro, você pode dar comida mesmo que o cachorro não é seu. Mas qualquer animal que não seja seu, você não pode dar comida no Shabat para ele. Se quiser no meio da semana, não tem problema nenhum. O Shabat, você pode dar comida para um animal que seja seu e para um cachorro mesmo que não seja seu por causa do sofrimento dele. Para outros animais você não pode dar comida, você pode chamar o dono do animal para dar comida para ele. E de repente, em Shabbat Shirah, a gente dá comida para os passarinhos. Uma tradição que alguns dos legisladores, alguns dos poskim, eles falaram que não tem problema, sendo que isso é uma tradição judaica, então a gente deve continuar fazendo isso. Alguns foram contra, então é claro, você pode colocar a comidinha lá e falar, olha, eu estou colocando aqui, se o passarinho vier para comer, é problema dele, eu não estou chamando ele para comer, não estou dando para ele na boquinha. Tá bom, tem 1001 jeitinhos aí, mas a tradição judaica é que no Shabbat Shirah a gente dá comida para os passarinhos. E claro que não tirar a comida de dentro de casa para a rua, você coloca dentro da sua casa, no lugar que os passarinhos vão comer. E qual é o motivo dessa tradição? Por causa que quando o povo de Israel recebeu o man, imagina o povo de Israel, milhões de pessoas, milhões. Se você pegar a conta que 600 mil eram homens de 20 anos de idade até 60. E então cada um desses homens era casado e cada família tinha 10 crianças. Quer dizer, eram milhões de pessoas sim. E esses milhões de pessoas, mesmo tendo saído do Egito, levaram uma matzá, levaram um pão que não fermentou. Mesmo assim, depois de pouco tempo, já termina a comida. Então Deus fez um milagre, mas um milagre assim sobrenatural, fora do comum, que caía todo dia o man. Esse man, traduzido como maná, quer dizer, eles transliteraram na tradução, eles não, graças a Deus não inventaram uma tradução para isso, eles só transliteraram. Esse man, ele tinha o gosto do que você queria, do que você gosta. Você gosta de sorvete de creme, ele tinha gosto de sorvete de creme. Você gosta de salgadinho, ele tinha gosto de salgadinho. O man era uma comida assim totalmente parve. O que aconteceu na prática, quando Deus deu o man, ele pediu para pegarem cada dia uma quantidade que é a quantidade normal de uma pessoa normal que ele tem que comer naquele dia. E se a pessoa conseguia pegar menos, aquele man crescia. Se a pessoa conseguia pegar mais, o que ele pegou a mais apodrecia. Quer dizer, era totalmente milagroso, cada um recebia exatamente quanto ele precisava. Aí na sexta-feira Deus pediu para pegar em dobro, porque Deus avisou que no Shabat não vai cair o man. Tinha lá no povo de Israel, tinham 2 ativistas. A gente não gosta de falar assim, ativista de esquerda, porque aqui no Brasil se costuma muito falar 2 esquerdistas, né? E nas Perot tem a Gvura ao lado esquerdo. Então tinha lá, vamos falar, tinha 2 esquerdistas, mas não sem entrar na política. Sem entrar na política, a Gvura ao lado esquerdo, então eles eram 2 esquerdistas
que eles queriam fazer Moshe Rabbeinu passar vergonha. Moshe Rabbeinu falou que no Shabbat não vai cair mais, e eles falaram, olha, se cair só um pouquinho, ele já vai passar vergonha, porque a gente vai mostrar para todo mundo que, olha, ele falou que não ia cair e caiu. Não importa a quantidade, na hora que a fofoca correr pelo acampamento, ninguém vai saber que era só um pouquinho, vão achar que caiu normalmente, e todo mundo perdeu a oportunidade por causa que Moshe falou que não ia cair, e as pessoas iam ficar com raiva de Moshe que eles perderam o dinheiro por causa dele. Então, o Datan e Aviram, eles pegaram a quantidade de man que eles tinham que comer na sexta-feira, eles jejuaram para fazer essa maldade de levar esse man para o deserto e chamar todo mundo, depois começar a publicar no acampamento, falar, olha, caiu o man, e por causa de Moshe Rabbeinu a gente perdeu a oportunidade de pegar. Então eles foram lá primeiro, colocaram o man que eles pegaram e não comeram. Imagina, a pessoa está disposta a passar fome para prejudicar o outro, e foram chamar as pessoas. Nesse meio tempo vieram os passarinhos e comeram esse man. Por isso diz o versículo que eles não encontraram. O versículo não diz que o man não caiu. O versículo diz que o man não foi encontrado. Não foi encontrado, quer dizer, eles colocaram lá, as pessoas, eles chamaram as pessoas, e as pessoas foram lá e já não encontraram porque os passarinhos tinham comido. Então, sendo que os passarinhos ajudaram Moshe Rabbeinu, sendo que no mérito desses passarinhos não saiu um problema maior, então a gente nesse Shabbat Shirah que se lê para Shataman, a gente costuma dar comida para os passarinhos. Isso é uma tradição judaica, por isso muitos poskim, mesmo proibindo dar comida para um passarinho que não é nosso o ano inteiro, mas eles permitem nesse Shabbat Shirah por causa do Minhag Israel. E tem poskim que proíbem, por isso se você quiser só deixar a comidinha lá sem chamar os passarinhos para comer, aí você está na sua casa, você coloca a sua comida onde você quiser, não tem problema, quer dizer, não quer dizer que você está dando para os passarinhos, ou seja, tem muita facilidade em relação a isso, ou seja, esses que permitem, a base deles deve ser essa, provavelmente que você não está dando na boca do passarinho, como você vai dar um osso para o cachorro, ele já pula, já se pega da mão, com certeza aqui um passarinho não vai vir comer da sua mão. Então talvez por isso que dá para facilitar. Continuando, o man, ele caía personalizado. Cada pessoa recebia a parte dele, cada dia caía separadamente. Deus podia fazer um milagre que caísse tudo no começo do mês e a pessoa pegava para o mês inteiro. Por que Hashem quis fazer assim, que caía cada dia para o próprio dia? Para desenvolver em nós a fé, para a gente saber que, olha, todo dia Hashem está pensando na gente. A única criatura do mundo que Deus falou para ele, olha, vou te dar a sua parnusse, todo o dinheiro do mundo, tudo que você precisar para viver 200 anos em seguida, sem me pedir, sem rezar, essa única criatura foi a cobra. Para o homem, Deus falou para ele, com o suor da sua face você vai comer o pão. Quer dizer, cada dia ele tinha que rezar. Para a mulher, Hashem falou para ela, olha, com o sofrimento você vai dar a luz. Então a mulher sabia que o homem ia pagar as contas dela. Então ela tinha que rezar todo dia para que o marido ganhasse alguma coisa. Agora a cobra, Hashem falou para ela que ela vai comer pó. O que quer dizer comer pó? Se você dá para a cobra comer pó, a cobra morre. Então é uma linguagem figurada. O que essa linguagem está nos indicando? Que a comida da cobra, ela vai ser encontrada com tanta facilidade e tão de graça, da mesma maneira que o pó. O pó é uma coisa que tem em todo lugar, até no deserto, e ele é de graça. E ele tem em quantidades astronômicas.
Então a cobra foi a única criatura que Deus falou para ela: olha, eu quero que você não reze, não peça, não tenha fé, não nada. Pega aí tudo que você precisa de graça para você não precisar rezar. Então esse que é o detalhe. Quando Hashem está dando para nós cada dia um pouquinho, quer dizer que a gente está numa situação boa, quer dizer que a gente não é uma cobra. Ou seja, a nossa situação lá em cima é uma situação favorável. Quer dizer, Deus quer que a gente peça, quer ouvir a nossa reza, Ele quer que a gente tenha fé. A nossa situação lá em cima está boa. Agora, quando a pessoa tem tudo de mão beijada, como se diz, aí ela tem que pensar: talvez eu estou ficando uma cobrinha, talvez assim está me pagando aqui nesse mundo por alguma coisa boa que eu fiz para não ter direitos no próximo mundo. Então, essa situação Hashem mostra para a gente no Parashat Aman. Ou seja, o que a gente precisa caía cada dia na quantidade que a gente precisava. Então Hashem está cuidando de cada um de nós para que não falte nada para nenhum de nós. Então está escrito que o povo pegou o man na porta de casa, na machané, fora do machané. E aí tem 3 categorias de pessoas. Tem uma pessoa que ela é um tzadik, que é um tzadik que na reencarnação anterior ele foi um tzadik também, ele não tem motivo para sofrer. Ele só veio para esse mundo para fazer coisas boas, não tem que pagar por alguma coisa ruim que ele fez. Nesse caso, o man caía na porta da casa dele. Ele acordava de manhã, já estava tudo na porta, ele pegava. E o segundo caso, a pessoa que tinha que andar dentro do acampamento, já era um Benoni, que é chamado Benoni. Quando a gente fala sobre Benoni, agora também uma pergunta que me foi feita, o Tânia fala sobre Benoni e a Gemara fala sobre Benoni. Quando a Gemara fala sobre Benoni, é uma pessoa que ele tem tantas boas ações quanto as más ações. Ele está empatado entre as boas ações dele e as más ações dele. Ele tem que fazer mais uma boa ação para se tornar um tzadik. Tzadik na Gemara é a pessoa que tem mais boas ações do que más ações. E qual é o critério da Gemara? Que é feito um julgamento para essa pessoa lá em cima, e ele ganha no julgamento porque ele tem 51% de mitzvot e 49% de averot. Só que no Tânia está escrito que a Gemara pegou emprestado esses nomes de Tzadik, de Rasha, de Benoni, pegou emprestado para o assunto de prêmio e castigo. Porque na verdade o Tzadik, o nome verdadeiro, quer dizer, a palavra Tzadik se refere a uma pessoa que não tem pecado nenhum e que quando ele vê uma situação, na cabeça dele não tem duas opiniões, mesmo que ele opta pela opinião certa. Ele tem uma opinião só de fazer o bem. O Benoni, diz o Tânia que o Rabba, ele falou que ele é um Benoni. E o Rabba era um tzadik que não parou de estudar a Torá a ponto do anjo da morte não conseguir tirar ele desse mundo. E o Rabba, ele falou que ele é um Benoni, então quer dizer, não pode ser que ele errou a 50% de mitzvot, 50% de averot. Então quer dizer que o Benoni, ele também não fez nenhuma averá, nenhum pecado, e nem falta para ele estudo de Torá, e ele também estuda a Torá em todos os horários que ele precisa estudar, mas quando ele está numa situação, ele tem duas opiniões. Tem uma opinião de sim fazer a coisa errada e de não fazer a coisa errada, e a opinião de não fazer a coisa errada prevalece. Então ele também não tem averot como o tzadik. E a diferença entre ele e o tzadik é essa. E no próprio tzadik vai ter o tzadik vetovlo, o tzadik veralo. O tzadik é bom para ele, o tzadik que é ruim para ele. O tzadik é bom para ele é porque ele tem
só o lado bom. Tzadik é ruim para ele é um tzadik, mas ocultamente ele também tem um lado ruim que ele está retificando. Por isso que mesmo ele sendo um tzadik, ele sofre um pouquinho. E junto com isso, ele não tem a mesma repulsa pelo mal do que um tzadik que é bom para ele, que só tem o lado bom. Então, quando a gente fala sobre esses níveis em relação ao man que caiu no deserto, a gente está usando o termo da Gemara, que pega essas palavras Tzadik, Rasha e Beinoni como a gente pega esse emprestado para assunto de prêmio e castigo. Ou seja, se a pessoa ele só fez mitzvot, não fez averot, quer dizer, só fez coisas, mandamentos divinos, de acordo com a Torá, e não fez o que a Torá diz para não fazer, então ele é um tzadik. A gente pega esse emprestado para esse assunto ou seja, assim, quando a gente fala que os tzadikim aqui no Parashat Aman, o tzadik encontrava o man do lado da casa dele, da tenda dele, ele tinha 51% de mitzvot. É o mesmo tzadik da Gemara. Não é o tzadik verdadeiro que ele só tem mitzvot. Quando a gente fala que os Beinoni, eles encontravam o Beinoni, ou a pessoa mediana, ele encontrava o man dentro do acampamento, essa pessoa mediana é 50% de boas ações, 50% de más ações. E quando a gente fala do Rasha, é um Rasha mesmo. Então aqui a Gemara, aqui no Parashat Aman, no Midrash, ele vai usar o termo da Gemara para esse assunto. Então vamos continuar. Sobre o Parashat Beshalach, então, fazer só um sikum, fazer assim uma conclusão. A gente tem que saber que Deus está se preocupando com a gente todo dia, e se a nossa parnúcia não está chegando da maneira correta, do jeito que a gente queria que chegasse, aí quer dizer que o problema somos nós. Quer dizer, o problema não é Deus. Deus está preocupado com a gente. Você está preocupado com o seu filho, Deus está preocupado com você muito mais. Se a nossa parnassá não está chegando da maneira correta, quer dizer, o problema que somos nós. Quer dizer, a gente tem que fazer tshuva, a gente tem que melhorar o nosso comportamento. E então agradeço a todos. Se tiver qualquer pergunta, por favor, escreve nas observações aí do vídeo. Não se esqueça de clicar no joinha, por favor, e se inscrever no nosso canal. E que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, briut, parnassá, beshefa, bekol tov.